Graça e paz, igreja. Amém? Quem aqui foi abençoado com a palavra de semana passada? Quantos estavam aqui? Nós falamos sobre esse processo, esse caminho de uma vida de êxito. E a gente está falando sobre 4 cidades. E cada cidade, ela representa uma coisa que fala muito a nossa vida, né? Então a gente falou sobre 2 cidades semana passada. E eu percebi que eu poderia ter falado de uma só. Acabei tendo que falar de uma segunda, de Betel. Eu tive que falar ela mais encurtadinha. Então o que eu vou fazer hoje? Eu vou falar só de uma, para que eu possa falar com tranquilidade e não ser muito extenso, né? Então, a gente falou assim, fazendo uma introdução de semana passada, nós falamos lá sobre 2 cidades, Gilgal e Betel. Gilgal, o significado da palavra Gilgal é roda, ou uma ciranda, né? Ou um carrossel contrário. Você fica andando no carrossel, você nunca sai do lugar. E isso reflete muito, às vezes, a nossa vida. De ter uma enfermidade, se cura numa enfermidade, começa outra. Cura numa outra enfermidade, começa outra. E assim por diante. Fica vivendo em círculos, ou às vezes na área financeira, na área relacional, né? Às vezes lá o jovem, obrigado meu irmão, o jovem, ele começa a namorar uma pessoa e de repente não dá certo, e arruma outra, não dá certo, arruma um emprego, agora vai, não dá certo. De repente ele quer se estabelecer numa profissão, faz uma faculdade, se dedica naquele tempo, dentro daquela faculdade, e de repente vai para o mercado de trabalho e de repente percebe que não é aquilo, e volta de novo à estaca de início. Ou muda de cidade, porque o problema é a cidade, e o problema são tantas coisas. E você percebe que a pessoa está sempre começando, ela nunca está avançando. Então ela se dedica, ela transpira, ela se esforça, mas dentro de uma roda. Então ela acorda todo dia, vai trabalhar todo dia, ela almoça todo dia, volta a trabalhar, volta para casa, assiste o jornal, janta, dorme, e assim por diante, todo dia. De repente ela para, tem um estalo, para, olha para trás, viu, passou 3 anos da vida dela. Uau, 3 anos! E estamos na roda, e não acontece nada. E nós falamos sobre o que fazer para sair dessa roda. Diz que Eliseu, ele só conseguiu sair dessa roda a partir do momento que ele seguiu Elias. A partir do momento em que eu sigo um líder, eu consigo sair dessa ciranda, né? Então, o funcionário que não segue o seu patrão, ele vive em uma ciranda. Ele vê pessoas avançando, pessoas chegando depois dele e avançando, porque essas pessoas chegam e já se submetem ao seu patrão e as coisas acontecem. É um princípio espiritual de se submeter a alguém ou aquele que está na posição de autoridade naquele determinado local. Uma coisa que eu não falei semana passada, mas eu quero reforçar aqui, é que você pode sim avançar em várias áreas da sua vida, mas existem momentos específicos, existem lugares específicos, situações específicas, onde você só vai avançar quando você se submeter a um líder. Eu consigo ver isso até na vida do Senhor Jesus. Ele viveu por 30 anos de uma forma. Quando ele quis avançar, o que ele fez? Ele buscou João Batista, ele se batizou e a vida dele deslanchou. Ninguém sobre a face da terra avança sem ter alguém sobre a vida dele. Ah não, sobre a minha vida é só Deus. Amém, meu irmão. E em quem reflete esse Deus aqui na terra? Porque é muito fácil eu falar que eu me submeto a Deus no céu, a quem eu não vejo, e não me submeto a ninguém na terra, a quem eu vejo. Eu preciso sim me submeter a alguém. Você percebe filhos que não avançam, que não conseguem a apreciação dos seus pais, não usufruem de algumas coisas que os seus pais podem liberar sobre a vida deles, porque eles não se submetem aos pais, eles não transmitem confiança aos seus pais. E eu vou até mais fundo, às vezes de uma esposa que não se submete ao marido. E sempre quando a gente fala sobre submissão de esposa, há um frisson, né? Há um arrepio. Eu não vou me submeter a homem nenhum.
porque eu não sou capacho de ninguém. Deus me livre isso, gente. Você acha mesmo que Deus queria isso das mulheres? Que as mulheres fossem os capachos dos maridos? Isso não é submissão. É estar sobre a mesma missão. Submissão é estar sobre a mesma missão, entendendo a missão da família, entendendo a missão do marido, entendendo a missão dela mesma como mãe, como esposa. E ela ajuda a família a avançar quando ela se submete ao marido, quando ela se coloca dentro da mesma missão. Então eu só saio de algumas cirandas da minha vida quando eu me submeto a uma liderança. Assim como Elias arrebanhou Eliseu, e Eliseu se submeteu à liderança de Elias. E eles foram para uma nova cidade chamada Betel. Betel significa a casa do pão, ou a casa de Deus. Nesse lugar é onde recebemos alimento, onde recebemos proteção, onde recebemos refrigério, várias coisas. Só que esse Betel, chamado a casa de Deus, ele tem dois sentidos. O primeiro sentido é que é a casa de Deus, um lugar específico, um ambiente. Só que esse ambiente, ele quer nos promover uma dimensão. Então eu não luto para estar na casa de Deus, lugar. Toda a minha energia, todo o meu esforço, tudo que essa casa promove é para que eu ultrapasse o limite dessa dimensão natural e alcance uma dimensão sobrenatural. Posso ouvir um amém? Então, quando acontece o momento do louvor, o que está acontecendo aqui? Uma promoção, uma franquia, podemos dizer assim, para que eu e você possamos sair do natural e mergulhar dentro desse Betel dimensão. Então esse momento, querido, não é um momento de conversar, esse momento não é um momento de ficar caminhando, esse momento não é um momento de se dispersar, esse momento é um momento de me concentrar, para que eu possa entrar nessa dimensão Betel. Porque se eu não entro na dimensão Betel, eu não vou conseguir usufruir dessa próxima dimensão, que é o que eu quero falar hoje. Então, para isso, eu quero que você abra lá a sua Bíblia, ou leia aqui no telão, 2 Reis 2, no verso 4. 2 Reis 2, verso 4. Agora, Elias e Eliseu acabaram de sair de Betel, e Elias diz assim a Eliseu. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me envia a Jericó. Diga comigo, Jericó. Ele, porém, disse: vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim vieram a Jericó. E assim vieram a Jericó. Verso 5, por gentileza. Então, os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: sim, eu sei, calai-vos. Vamos orar? Junte suas mãos, abaixe sua cabeça, faça uma posição bem religiosa assim, para nós orarmos. Querido Pai Celestial, nós queremos te agradecer o privilégio que o Senhor tem nos dado de sermos família do Senhor e podermos nos reunir aqui com liberdade em volta do teu nome. A tua palavra nos garante, Senhor, que onde 2 ou mais estivessem reunidos a respeito, em volta do teu nome, ali o Senhor estaria. Ah, Jesus, obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui um pouco mais do que 2 pessoas e nós sabemos que a pessoa mais importante desse lugar é o Senhor. Toma o teu trono nesse lugar, Senhor, e reina sobre as nossas vidas. Reina sobre as enfermidades, reina, Senhor, sobre os divórcios, sobre os desânimos, reina, Senhor, sobre as depressões, reina, Senhor, sobre as nossas finanças, reina sobre a nossa família, reina, Senhor, sobre as nossas profissões, reina, Senhor, sobre o nosso coração, sobre aquilo que nós pensamos, reina, Senhor, sobre a nossa vida. Tenha liberdade disso. E Espírito Santo de Deus, nessa hora, nós abrimos as portas do nosso coração, para que a semente da tua palavra ela seja colocada em nosso coração e venha gerar frutos a 100 por 1 em cada um de nós, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Jericó. O que é Jericó?
Jericó. Fui fazer uma pesquisa no Strong, no léxico da concordância de Strong, onde nós estudamos as palavras-chave no grego. Por que nós estudamos as palavras no grego, querido? Por que nós estudamos as palavras no hebraico? Porque Jesus é a palavra é Jesus. Quanto mais eu entendo, quanto mais eu me aprofundo em cada palavra, maior ou mais vasto fica o meu conhecimento e mais vasto fica o terreno para a semeadura da revelação de Deus sobre mim. Por isso que nós estudamos a palavra, cada palavra muitas vezes no grego. E a palavra Jericó, ela significa lugar de fragrância. Lugar de fragrância. O que é Jericó? É uma notável cidade onde abundam o bálsamo, o mel, o cedro, o mirobalano, as rosas e outros produtos aromáticos. O que quer dizer isso, querido? Existem várias especiarias naquele lugar de adoração, porque o que fala fragrância na Bíblia? Que a nossa adoração, a nosso louvor, a nossa oração, ela sobe como aroma suave e agradável às narinas de Deus. Isso é adoração. Quando eu adoro a Deus, Deus não vê o que eu estou fazendo. Deus não escuta o que eu estou cantando. Graças a Deus por aqueles cantores de banheiro, né? Que Deus não te escuta cantar. Mas Ele sente o cheiro da minha e da sua adoração. E aqui está dizendo que Jericó é esse lugar, o lugar de adoração. E queridos, eu percebo no meu espírito que quanto mais o tempo é difícil na minha vida, mais cheiroso fica a adoração. Mais cheirosa fica a adoração. A situação, ela me aperta, ela me comprime, ela me oprime até muitas vezes, e eu adoro. Eu tinha tudo para reclamar, eu tinha tudo para murmurar, mas eu adoro. Sabe o que Deus faz? Que delícia, que cheiro suave, agradável. E aqui fala sobre umas especiarias diferentes, né? O cedro, o mirobalano. O que é mirobalano? Fui procurar saber o que era isso. Estudei sobre isso, me aprofundei sobre isso, para poder entregar uma palavra consistente para você. São especiarias farmacêuticas que falam sobre cura. Quer dizer, Jericó é um lugar de cura. Cura da alma, cura do psíquico, cura do físico, cura emocional, cura até espiritual. Pastor, eu posso ficar enfermo na minha espiritualidade? Sim. Com certeza. Eu posso ficar enfermo na minha espiritualidade. E esse lugar, Jericó, é um lugar onde se cura essas coisas. Mas eu não chego em Jericó, eu vou falar isso algumas vezes, de forma didática. Eu não chego em Jericó sem antes sair de Gilgal e passar pela dimensão Betel. Eu só posso chegar até Jericó passando por esse lugar, porque é um passo a passo, é um processo de êxito, onde o Pai quer nos levar. Jericó é a primeira cidade da Terra Prometida. Então, Jericó é o lugar onde Deus tem o desejo de levar cada um do seu povo. Cada pessoa que faz parte do seu povo, Ele tem essa intenção de levá-lo até lá. É um lugar que marca o fim da derrota, ou o fim das derrotas, e o início das vitórias. Jericó, o que é Jericó? É o lugar do fim das derrotas da minha vida e o início das vitórias. É um lugar de abertura de visão. Não sei se você se lembra, Jesus passando por essa cidade de Jericó, existia um homem sentado à beira do caminho. Eu gosto muito da Bíblia porque ela se entrelaça a todo momento. O próprio Senhor Jesus, ele faz uma parábola dizendo assim que existem 4 sementes, que uma caiu à beira do caminho, outra caiu no meio da rocha, a outra caiu no meio do espinho e a outra na boa terra. E ele diz que
A semente que cai à beira do caminho, as aves vêm, comem, levam embora. Quer dizer, a beira do caminho é o pior lugar de se ficar. Mas esse cego, ele estava sentado onde? À beira do caminho. E ele escuta os discípulos passando, as pessoas falando sobre Jesus, e ele percebe que Jesus estava passando por ali. Ah, que percepção tremenda. Ele não via, querido. Ele não via. Mas ele percebia. Feche seus olhos por um instante. O que você percebe? Quando você está aqui na igreja, quando você está dentro do seu carro, quando você está dentro da escola, da faculdade, quando você está dentro do teu trabalho, e você fecha os teus olhos para ser a semelhança desse cego, o que você percebe? Jesus, ele nos garantiu uma coisa: eis que eu estarei contigo todos os dias da sua vida. Perceba ele aí, querido, onde ele está, junto com você. Ele está aí, junto com você. Pode abrir seus olhos. Aquele cego, ele estava sentado ali, ele percebeu Jesus passando. E ele entrou num desespero, num anseio, e ele começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos mandam ele se calar, que é algo que acontece até nos dias de hoje. Alguns discípulos são convocados pelo céu para tentar calar você, para que você rompa com essa resistência, para que você dê valor quando chegar a um determinado momento e dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus manda chamá-lo. Quando ele chega de frente de Jesus, Jesus faz uma pergunta que eu acho sensacional: o que você quer que eu te faça? Você tem essa resposta? Se ele te pegasse hoje, a hora que você chegasse na tua casa, que você abrisse a porta, entrasse correndo, pensando no almoço que você deixou lá para requentar, aleluia, né? E você abre a porta correndo, e você entra e ele está parado em pé no meio da sua cozinha. E ele olhasse para você, desse um sorrisão: oi? O que queres que eu te faça? Você tem essa resposta na ponta da língua? Esse cego tinha, gente. Como diz o pastor Cláudio Duarte, que é uma figura, né? Jesus pergunta para o cego: o que você quer? Ele fala: um cão guia, né? Claro que não. Eu não quero dinheiro. Eu não quero as coisas dessa terra. Às vezes a gente é levado para alguns ambientes, querido, que nos fazem dar valor às coisas simples que não são comuns, são sobrenaturais. Você está me vendo aqui, eu estar te vendo aí, não é comum, querido, é sobrenatural. Ele diz assim: eu quero voltar a ver, eu quero uma visão. Jericó, querido, é um lugar de adoração, é um lugar de cura, mas é um lugar de estabelecimento de propósito, de apontamento de destino. Eu sei para onde eu estou indo, eu tenho uma visão. A visão é restaurada em Jericó. Às vezes, ao longo do caminho, alguma coisa nos cega, alguma coisa entra nos nossos olhos, um cisco, não sei, uma enfermidade nos olhos e nos cega. De repente, aquela pessoa que era uma sonhadora, um sonhador, aquela menina que na sua infância vibrava com a vida, de repente já não vibra mais. Aquele homem que acreditava em tantas coisas, hoje já não acredita mais. Não, já passei por tanta coisa, isso aí não dá certo não. Perdeu a visão. Mas Jericó é o lugar do reestabelecimento da visão. E Jesus diz a ele o quê? Seja feita conforme a sua fé. Aquilo que ele não via, derrubou aquilo que ele via. O que ele percebia é que ele era um cego. E algo que ele não via trouxe uma restauração para ele. Quem aqui está me entendendo o que eu estou falando?
Quem aqui está entendendo o que eu estou falando? Algo que eu não vejo traz o restabelecimento de algo que eu vejo. Olha só a situação da minha casa, olha só a situação da minha finança, olha só a situação dos meus relacionamentos. É isso que eu estou vendo. Querido, creia naquilo que você não vê, Ele pode restaurar aquilo que você vê. Pare de dar mais importância àquilo que você vê. Creia mais naquilo que você não vê. Aprenda com esse cego. Jericó é um lugar de restabelecimento de visão. Jericó é um lugar de extrema proteção. Existia uma mulher, uma prostituta, chamada Raabe, que morava nos muros de Jericó. E essa mulher, ela resolve abrigar 2 espias. E ela protege esses 2 espias, guarda ele e envia eles em segurança. E diz assim: quando o teu Deus, ele começar a agir, ore para que ele não nos destrua. E aqueles espias falaram: fica light, vai dar tudo certo, tamo junto. Bateu mãozinha com ela e foram embora. Não está na Bíblia isso, tá, gente? Vai procurar lá. Essa é na versão Pastor Fábio Gabriel. E eles foram embora. Quando Deus, ele derruba as muralhas, qual é a casinha que fica intacta? De Raabe. Uma mulher fiel a Deus. Pastor, uma prostituta fiel a Deus, ela encontrou graça diante de Deus. E não só isso, ela fez parte da genealogia advinda de Jesus. Nosso Deus, querido, é um Deus de graça, que pode usar uma prostituta para trazer o nosso libertador. Se fez isso no passado, por que talvez não vá fazer agora? Faz. Deus é um Deus de princípios, Ele continua fazendo. Então Jericó é um lugar de extrema proteção. Jericó é um lugar de conquistas de cidade. Quando Josué ele chega ali, ele estava prestes a conquistar uma cidade. E também é um lugar de total confiança em Deus. Total confiança em Deus. Só que eu não consigo, mais uma vez, didaticamente falando, eu não consigo ter total confiança em Deus se antes eu não sair de Gilgal, se antes eu não passei pela dimensão Betel, eu não tive um êxtase, eu não entrei nos átrios do Senhor, eu não fui até a sala do trono de Deus, eu não tive uma experiência sobrenatural entre eu e Deus. No momento em que eu sou chamado a ter confiança total em Deus, se eu não fiz esse trajeto, se eu não fiz esse caminho, eu não consigo crer somente em Deus. Por que aquele povo que rodeava aquela cidade, eles creram tanto em Deus? Porque eles viveram por 40 anos vendo os milagres de Deus no deserto. Nós conhecemos Ele. Ele é um Deus que faz. Olha só, Jericó, aqui é a parte onde eu quero dar mais ênfase. É o lugar de acessar a nossa herança. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo? Sim ou não? A Bíblia nos garante que sim. Mas podemos a qualquer momento acessar essa herança, usufruir dessa herança a qualquer momento? Não. Por quê? Por que nós não podemos acessar essa herança a qualquer momento? Gálatas 1,4 diz assim, Gálatas 1,4: no tempo em que o herdeiro é menino, em nada se difere do escravo. Cadê o texto? Obrigado. Salva, joga boia para o pastor. No tempo em que o herdeiro é menino, em nada se difere do servo ou do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele é dono de tudo, mas ele é como escravo. Por quê? Porque ele está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. No verso 2 está escrito isso. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Então eu sou herdeiro? Eu sou herdeiro. Mas eu posso acessar a herança? Não necessariamente. Mesmo sendo herdeiro, eu não posso acessar a herança.
E Jericó, querido, é o lugar de acessar a nossa herança. Então existe uma parte da nossa herança que nós ganhamos, mas não usufruímos. Por quê? Porque somos meninos, ou éramos meninos. Existe também uma parte da nossa herança que nós ganhamos e usufruímos, pois já fomos emancipados. E nós podemos acessar uma parte dessa herança. Agora, preste atenção em mim. Mas existe uma parte da nossa herança que nós não usufruímos. Por quê? Responde para mim. Uma vez de cada. Existe uma herança, minha e sua. Somos filhos de Deus, amém? Somos filhos de Deus pela graça em Jesus Cristo. E somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo e herdeiros de Deus. Mas nós não podemos acessar a herança. Por quê? Porque somos meninos. Somos, palavra grega, teknon. Filhos meninos. Quem é esse filho menino? É aquele que aceita o Senhor Jesus. Aquele que aceita o Senhor Jesus. Eu aceitei o Senhor Jesus, passei a ser filho. Já posso acessar a herança? Não. Só o filho maduro, o filho que é ruios. Só esse que pode acessar a herança. Então, existe uma parte da herança que nós ganhamos. A herança é ganhada. Nós ganhamos. Não fizemos nada para ganhar ela. Herança é herança. Não fazemos força. Quem faz força? O pai. O pai faz força para criar. O pai faz força para acumular, para guardar, para de graça entregar para o filho. De graça. Herança é de graça. Então existe uma parte que nós não podemos acessar, porque somos meninos. Existe outra, por um tempo determinado pelo pai, onde você recebe a determinação do pai e você começa a poder usufruir daquela herança. Mas existe uma parte, ou eu quero dizer até uma grande parte, quem sabe até a maior parte da nossa herança, que nós não usufruímos, mesmo sendo filhos maduros. Por quê? Porque essa herança, querido, está nas mãos do inimigo. Preste atenção em mim. A herança está atrás de uma muralha e guardada por um exército pronto a lutar. Porque ela está na mão do nosso inimigo. É herança nossa. Olha só, pensa comigo. O povo judeu era o povo de Deus quando estava no Egito, sim ou não? O povo de Deus era o povo de Deus quando estava no Egito? Era. Eles eram herdeiros? Eram. Mas eles podiam usufruir da herança? Não. Por quê? Porque estavam escravizados. Deus faz as pragas, envia Moisés, tira ele abrindo o mar, tira eles de lá e leva eles para o deserto. Agora eles não eram mais escravos, agora eles eram livres. Agora eles eram herdeiros livres. Mas eles estavam usufruindo de toda a sua herança? Não. Chega-se um tempo onde eles chegam a uma cidade chamada o quê? Jericó. A primeira cidade da terra prometida. O lugar da sua herança. Daquilo que Deus tinha preparado para aquele povo. E agora tinha algo a ser feito. Existia fortificações. Quando nós estudamos sobre a cidade de Jericó, nós percebemos que os muros, a cidade era toda cercada de muro, e eram muros, querido, que carruagens e cavalos andavam em cima desses muros. 9 metros de largura, um muro, e era feita por 2 fileiras de muro, uma na frente e outra atrás. Existiam algumas casas aqui no meio, e a maioria das casas estavam no centro das 2 muralhas. Algo impossível, humanamente falando, de se chegar até lá. E eles precisavam o quê? Eles precisavam que aquelas muralhas saíssem da frente. Para quê? Para que eles fossem para cima daqueles inimigos
para poder usufruir da sua herança. Aqueles inimigos, querido, estavam sentados em cima da herança daquele povo. Quem que tinha que lutar por aquilo? Deus ou o povo de Deus? O povo de Deus. Então olha só o que acontece, querido. Eles eram herdeiros, estavam vivendo como livres, mas não tinham acesso à sua herança. Porque eles precisavam passar pelas muralhas e vencer os inimigos, para aí sim começarem a usufruir da sua herança. Então preste atenção, de novo, reforçando. Ganhamos a herança, mas não usufruímos porque nós éramos escravos. Depois, uma segunda fase, nós ganhamos a herança e usufruímos, pois já chegou o tempo da emancipação. Somos livres. Mas existe uma porção da nossa herança que nós não usufruímos. Por quê? Porque esta herança está atrás de algumas muralhas, ou de uma muralha, guardada por muitos inimigos. Os inimigos estão usufruindo da nossa herança. Diga uma coisa, querido. O que você faria se você soubesse que é dono de uma grande herança? E pior, você está vivendo uma pindaíba, na escassez. Você está vivendo numa dificuldade e sabendo que os seus inimigos estão usufruindo daquilo que é seu. O que você faria? Nada. Deus é bom, aleluia. Queridos, essa não é a visão de Deus. Ele pede para que eu e você corramos atrás daquilo que é nosso, por direito. E olha só, o que é a herança? A gente já falou, é aquilo que o pai constrói, que o pai cria, que o pai junta e que é de direito da sua posteridade. Isso é herança. Então existem coisas que nós ganhamos sem pedir, herança. Existem partes de herança que nós pedimos para usufruir, filho pródigo. Filho pródigo, nesse sentido, tem sido muito melhor do que muitos de nós, porque ele pediu a herança, nós não estamos pedindo nada, e nós temos que pedir a nossa herança. É totalmente legítimo, mas para que o reino do nosso Pai cresça, não para usufruir como o filho pródigo fez. Está tudo certo pedir herança, desde que eu toque pessoas, que eu faça o reino de Deus conhecido. Queridos, Deus tem o prazer de derramar a herança dele nas tuas mãos. Amém. Então existe, querido, essas duas fases. Coisas que nós ganhamos sem pedir, existem heranças que nós pedimos para usufruir. Mas existem coisas da nossa herança que nós adquirimos apenas, diga comigo assim, lutando. A maior fração da nossa herança, querido, que fala sobre Jericó, nós só usufruímos lutando. Eu vou te ensinar a lutar. O que são essas muralhas, querido? Quais são essas muralhas hoje? O que são essas muralhas que precisam cair? 3 coisinhas: ignorância, incredulidade e inimizades. O que são essas muralhas para nós hoje? Ignorância, incredulidade e inimizade impede que eu penetre nessa cidade de maravilhas, de delícias, de prazeres, onde eu possa usufruir da minha herança. No mundo, as muralhas são derrubadas com muito esforço braçal, mas na visão de Deus não é assim que se derruba muralhas. Nós só derrubamos muralha crendo. Só derrubamos muralhas crendo. Existe uma história, e diz que essa história ela é verídica. Diz que nos campos de concentração, nos tempos do Holocausto, na Polônia, quando a guerra estava pronta para acabar, os russos chegaram naqueles campos de concentração da Polônia e eles entraram dentro daquele lugar, renderam todos os guardas alemães e chegaram até aquelas pessoas que estavam aprisionadas. E chegaram lá para eles e falaram assim: gente, acabou a guerra, vocês já podem sair.
E o povo lá ficou exatamente como vocês estão aqui. Tá louco? Vou sair daqui não. Toda pessoa que saiu daqui, ela nunca mais voltou para contar a história. Toda pessoa que saiu, ou que talvez tenha alcançado uma liberdade, nunca voltou para nos contar que dava certo sair daqui. E a gente tem visto aos montes os corpos sendo enterrados. Nós não vamos sair daqui não. Não, meus irmãos, acabou a guerra. Vamos embora daqui. Chegou o tempo da nossa liberdade, vamos embora. Não, vocês estão querendo nos enganar. Eu não vou embora não. E aí levantou-se lá um grupo lá. E, não, nós vamos embora. Esse pessoal aí não tem o mesmo fardamento. E nós vamos embora com ele. Não, meus irmãos, não vai embora com ele não. Fica aqui com a gente. Não vai embora não. E eles foram embora. Passou-se um tempo. Voltou um jovem lá. O jovem, né? O jovem metido. Aí o jovem voltou lá e falou assim: gente, é verdade. Acabou a guerra. Vamos embora daqui. Não. Você teve a mente lavada por isso. Eles fizeram uma lavagem cerebral em você. Por isso que você está voltando aqui para falar para nós. Eu não vou sair daqui não. Falta de credulidade. Não acredita que existe um lugar que você pode sair e que você só pode sair crendo. Só pode sair crendo. Olha comigo lá o que está escrito em Hebreus 11:30. Pela fé caíram os muros de Jericó. Como que nós derrubamos muros, querido? Pela fé. Existem muros de incredulidade na nossa vida? Eu não creio. Só se derruba com fé. Existem muros de ignorância, daquilo que eu ignoro o saber, daquilo que eu resisto não conhecer. Muralhas, elas só caem pela fé. Existem muralhas de inimizade, que eu não consigo pertencer a um grupo, eu não consigo ir a um lugar por causa dessas inimizades. Eu só consigo vencer isso, derrubar essas muralhas pela fé. Então, isso significa, querido, que essas muralhas, aquilo que nós não vemos, pode derrubar as fortalezas que nós vemos. De novo, aquilo que nós não vemos pela fé pode derrubar aquilo que nós estamos vendo. O que é que você está vendo, querido? Sua família, suas finanças, os seus relacionamentos. Que você precisa fechar os olhos e olhar para aquilo que você não vê, para que essas muralhas possam ser derrubadas, para que você possa entrar e usufruir da sua herança. Nós estamos em Jericó, querido. Em Jericó. Por quê, pastor, que a nossa muralha hoje é a ignorância, a incredulidade e a inimizade? A ignorância é porque nós ignoramos o saber. Nós resistimos conhecer sobre o que diz respeito à nossa herança. O que faz parte da sua herança? Muitas vezes nós não queremos saber, querido. Então nós temos aqui a FATEM, a Faculdade de Teologia Ministerial. Ela está ali, disposta a revelar os segredos da sua herança. A sua herança, ela sempre está em um testamento. O que é a Bíblia? O Novo e o Antigo Testamento. Sua herança está toda lá. Mas você precisa de pessoas que ajudem a destrinchar o que é que faz parte da sua vida. Agora, existem pessoas que vão se esforçar e ir até Jericó, mas existem uma grande maioria, querido, que não vai. Você faz parte da minoria ou você faz parte da maioria? Porque no momento em que os espias foram avistar a terra prometida, foram 12 príncipes de Israel. Não eram gente que não entendia das coisas. Quando eles voltam, apenas 2 deles falaram: eu quero entrar em Jericó. O outro lá disse: eu quero entrar em Jericó.
Quem foram os 2 que falaram? E quem foram os outros 10 que não entraram? Sabe por que você não sabe? Porque quem não acessa a sua herança, querido, quem não se esforça por acessar a sua herança, não será lembrado. Você só será lembrado se você se esforçar para alcançar a sua herança. Talvez você está aí sentadinho pensando assim: pastor, fala aí da minha herança. Não posso. Isso faz parte do seu esforço. Você precisa lutar com os seus inimigos e entrar dentro de um lugar onde Deus vai revelar para você qual é a sua herança. Então existem, querido, várias franquias aí, né? De novo, dizendo, para que eu e você possamos conhecer as nossas heranças. Então existe lá a escola de profetas, nós temos lá escola de princípios elementares, nós temos, que mais? Escola de evangelistas que nós queremos fazer algumas outras escola de liderança, pastor Maurício. Eu começo a conhecer a minha herança. Oh, isso é meu? Eu posso usufruir disso? Pode, é seu, usufrua. Imagina você encontrando aqui, né, levando o Wellington num lugar lá, e o Wellington descobre que você tem uma herança a ser usufruída. E você fala assim: Wellington, eu posso usufruir disso? Ele fala assim: ó, postando aqui nos autos, é seu, pode fazer o que você quiser. 30% pode pagar. Não, já está querendo morder a gente. Não perde a boquinha. Se eu te dissesse agora que você tem 100 milhões em uma conta lá no Itaú, o que você ia fazer hoje? Você ia chegar no Caio aqui e falar assim: ô Caio, você está usando aquela tua barraquinha? Precisava acampar lá na frente do Itaú. Será que nós cremos, querido, que existe uma herança de Deus para que a gente possa usufruir hoje, agora, aqui na terra? Nós temos que nos esforçar a ir atrás dessa herança. E a ignorância às vezes não nos deixa. Porque nós ignoramos. Não, isso aí é bobagem. Deixa pra lá, isso aí é conversa fiada. Existe também a inimizade, a incredulidade. Primeiro, quando sabemos, mas muitas vezes nós não cremos. Recebemos o conhecimento, mas nós não cremos. Isso é uma muralha. Nós não conseguimos passar para usufruir a nossa herança. Talvez porque nós esperássemos que ia ser muito fácil. Isso aconteceu com os espias. Deus prometeu, chegamos na terra prometida, agora nós vamos acessar a nossa herança. Chegaram lá. Quem é aquele gigante lá? Quem que são esses homens aí? Prontos para guerrear? Deixa quieto esse negócio aí, velho. Vou ficar na minha casa assistindo sessão da tarde comendo pipoca. Deixa quieto. Não vou usufruir disso aí não. Pega pra vocês, eu não quero. Vou ficar lá. 10 ficaram sentados comendo pipoca assistindo sessão da tarde. E não foram lá usufruir da sua herança. Por quê? Por incredulidade daquilo que Deus tinha falado. Josué e Caleb falam assim: não, Deus nos prometeu. Nós vamos comer esse povo como pão quente. Essa terra é nossa, nós vamos conquistar. E conquistar. E a última é a inimizade. Então, o que é a inimizade? É quando eu conheci, eu me dispus ao conhecimento, ao saber, eu saí da ignorância, eu criei nas promessas, mas eu não vou porque eu não quero andar com esse povo ou com aquele povo. A inimizade se torna uma grande muralha. Não quero andar. Não quero andar com o Maurício. Maurício é rosa, eu não quero. Não, agora fica quieto, eu tô com o microfone. Quando você estiver com o microfone, eu não falo. Eu não quero andar com o Caio. Eu não quero andar com essas pessoas. Então eu sei, eu me dispus ao saber. Eu creio nas promessas de Deus, mas eu não quero andar com tais pessoas. Eu fico imaginando assim, o povo falando: esse Josuézinho aí, esse Caleb aí, tudo bajulador de Moisés. Pensa que eu não vi? Desde o começo, lá no Egito, eles já grudados no Moisés? Agora estão aí? Vão querer usufruir da terra? Eu não vou andar com esse pessoal, não.
Inimizade, querido, não deixa a pessoa entrar no lugar que ela deveria entrar e usufruir, que é dela. Olha só. Como derrubar as muralhas depois da cruz, para acessar a nossa herança? Pastor, você falou tudo aí antes da cruz, passa essa mensagem aí pela cruz. O senhor não ensina isso para nós? Vamos passar a mensagem pela cruz? Olha lá, abra lá em Efésios 2,14. Como derrubar as muralhas depois da cruz para acessar a nossa herança. Está aqui. Porque Ele é a nossa paz. Ele é quem? Jesus. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede, algumas versões de vocês vão estar, e derrubando o muro de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Deixa eu te contar uma coisa. Jesus já derrubou os nossos muros de Jericó. Jesus já derrubou os nossos muros de Jericó, querido. A nossa muralha, ela já foi derrubada. O que nós precisamos fazer então, já que a muralha está derrubada? Nós precisamos de duas coisas: crer que a muralha já está derrubada e lutar. Nós temos que lutar. Porque quando Deus ele derruba a muralha de Jericó, o povo faz o quê? Entra dentro de Jericó. Para quê? Não era para fazer amizade com aqueles inimigos, não. Era para conquistar aquilo que era por direito deles. Então, o que é que nós temos que lutar hoje? Nós temos que lutar com pessoas? Não. Nós temos que lutar com pessoas? Não. Nós temos que lutar com pessoas? Não. Você não faz parte de uma igreja onde você é incentivado assim, porque aquela pessoa que te viu passar na prova e não te ajudou. Sabor de mel, né? Não. Você não tem que lutar com pessoas. Contra quem é a nossa luta? Contra três coisas. Contra o quê? Ignorância, contra a incredulidade e contra a inimizade. Eu tenho que lutar, querido, para eu acessar a minha herança. Nós vamos ter aqui um congresso nessa cidade, lá na Emanuel. R$120. Ah, R$120, pastor? Muito caro. Querido, lute pela sua herança. Segunda-feira, amanhã, 8 horas da noite. As igrejas de Paranavaí resolveram parar as suas atividades por algo maior. Nós não aceitamos esse espírito que tem levado as pessoas ao suicídio nessa cidade. E nós não vamos esperar isso chegar na nossa casa para a gente querer se mover. Amém? Isso já chegou na nossa cidade e parou, acabou. Não vai ficar mais aqui, vai ter que bater em retirada, vai ter que ir embora. E nós não vamos ignorar esse saber. Nós vamos lá naquela praça, nós vamos unir com o povo de Deus e nós vamos mandar esse principado embora dessa cidade e dessa região em nome de Jesus. Quem vai lá na praça? O Espírito Santo bateu uma foto sua com a mão levantada. Eu ouvi um crack. O que nós temos que lutar? Lutar contra o quê? Contra três coisas: ignorância, incredulidade e inimizade. Essa é a nossa luta. Diga assim: essa é a minha luta. Bata a mão no teu peito e fala assim: essa é a minha luta. Eu tenho que lutar, querido, contra a incredulidade. Eu preciso lutar para crer, não lutar para não crer. Porque é muito mais fácil não crer. Eu preciso lutar para crer. Eu preciso lutar contra a ignorância, sobre o não querer saber. Ah não, eu já criei assim, já faz tempo e tal. Eu creio do jeito antigo, querido. A revelação, ela é progressiva. O que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos empurrar até aqui. Vocês estão me escutando? O que nos trouxe, que me empurrou até aqui, já não é mais suficiente para me levar até aqui. Então eu não posso ignorar o saber daquilo que Deus está querendo me dar para me levar até um pouco mais adiante. Até usei, não sei com quem essa semana, aconselhei tanta gente que eu me perdi.
mas acho que eu cheguei a comentar com a pastora Juliana em casa. Você fala assim, lembrei. Você pega o teu carro e vai daqui para São Paulo. Você foi para São Paulo esses dias, né? Quanto tempo dá daqui em São Paulo de carro? 7 horas. 7 horas. Daqui em São Paulo dá 7 horas. Depende, né? O Caio deve fazer mais ou menos umas 4 horas. Assim. Fazia. Foi liberto do espírito da velocidade. Mas se eu chegasse para o Amarildo, assim, que acabou de chegar de São Paulo, fez 7 horas, andando a uma média de 100 por hora, né? Eu chegasse assim e falasse assim, não, eu faço daqui em São Paulo em 1h40. O que você ia falar? Você conhece uma revelação diferente. Você está me entendendo? Não, para ir para São Paulo é só 7 horas, no máximo 6 horas. Se você enfiar o pé, é 5h30. Ou nunca chega, né? Você sai daqui, mas nunca chega. Não, eu chego em 1h40. Não chega. Chego. Eu vou de avião. Avião? O que é avião? Avião é uma caixona grande, né? Dependendo da aviação, é um Corsa Wind com umas tábuas de passar, assim, umas hélices de ventilador. Dependendo da aviação. Não vou falar a cor dela para não denegrir. Mas eu falo assim, eu consigo chegar. Quer dizer, existe. O que me trouxe até o carro não é suficiente para me levar até o avião. E nós estamos sendo convidados a andar em um avião. E o avião é diferente do carro? Totalmente. Né? Eu ia brincar mais, mas a gente vai muito longe, só começar a brincar. Queridos, então voltando para a mensagem. Quando Deus, ele derruba as muralhas de Jericó, aquele povo, ele tem no coração dele, agora chegou a nossa vez de entrar dentro dessa cidade e tomar essa cidade por herança. Jesus, ele vem e derruba o muro de separação que existia entre nós e Deus, entre nós e as pessoas, desfazendo a inimizade. Poxa, a inimizade foi desfeita. Agora eu preciso parar de andar em inimizade. E o que eu preciso fazer? Me esforçar. Eu não suporto a Cat. Meu Deus, tem que confessar. Eu não suporto, mas eu tenho que me esforçar, querido. Eu não posso andar em inimizade. Eu tenho que me esforçar, eu não posso andar em incredulidade. Eu tenho que me esforçar, eu não posso andar em ignorância. O povo é destruído porque lhe falta o quê? O conhecimento. E por que falta às vezes o conhecimento? Porque eu resisto. Eu resisto ao conhecimento. Eu não quero saber. Eu já conheci isso aí lá atrás. E já ouvi falar desse negócio aí. Não quero ouvir falar não. Os músicos podem subir aqui já. O problema, querido, é quando a pessoa ela olha para trás na vida e diz assim: eu já vi tudo isso aí. Um dia lá atrás eu já venci a ignorância. Um dia lá atrás eu já venci a incredulidade. Um dia lá atrás eu já venci a inimizade. Queridos, essa semana eu me entristeci. Fui conversar com um pastor e chamar ele: pastor, nós temos que nos unir. Nós temos que nos unir e lutar pela unidade dessa cidade. Essa mentira de que a cidade ela é dividida, que os pastores são divididos, ela tem que ter uma resposta prática em nós. Dele, meu irmão, você é novo aqui. Você é novo aqui. Sabe, eu já vivi tudo isso aí. Esse desejo aí que você tem aí de viver em unidade. Queridos, aquilo foi entrando, mas deu uma tristeza. Sabe por quê? Porque as experiências daquele homem estavam falando mais alto do que a palavra de Deus deveria falar no coração dele. Queridos, não deixe que as suas experiências falem mais alto ao teu coração do que a palavra de Deus. Eu já vivi isso aí tudo. Eu já fiz esse curso, já fiz aquele outro curso. Hoje eu estou tranquilo. Ou hoje eu já conheço tudo isso aí.
Eu sei onde tudo isso vai dar. Olha só o último texto lá. Josué 13:1. Josué 13:1 está aqui na tela, ó. Ora, queridos, essa é uma das declarações de Deus voltadas para um homem de Deus, uma das declarações mais tristes da Bíblia. Olha só, era Josué já velho e avançado em anos, quando lhe disse o Senhor: já está velho e avançado em anos, e ainda fica muitíssima terra para possuir. Quem estava usufruindo dessa terra? Diz para mim. Hã? Quem estava usufruindo dessa terra? Os inimigos, querido. A minha pergunta para você é, querido: até quando nós vamos permitir que os inimigos recebam os dividendos da nossa herança? Até quando? Nós não podemos permitir, querido. Quando é que nós vamos começar a conhecer com avidez e fome a palavra de Deus? Quando é que eu vou começar a me esforçar para isso, para conhecer a palavra de Deus, para levantar uma hora mais cedo e fazer uma devocional, e tentar entender um pedaço, um trecho bíblico, escrever, ficar tentando murmurar? Queridos, eu estou ficando com medo, porque assim, talvez um dos momentos mais brilhantes que nós estamos tendo aqui, é o momento que essas crianças aqui estão falando os versículos bíblicos. Só que ao mesmo tempo que eu me alegro demais com essas crianças falando os versículos bíblicos, me dá um medo que essas crianças talvez já estão passando alguns dos seus pais, que não sabem um texto bíblico. E queridos, o que nos liberta é a palavra. E nós temos que ter avidez, nós temos que ter fome pela palavra. Você não vai morrer, querido, se você desligar a porcaria do teu celular e abrir a Bíblia por 20 minutos e ler um capítulo bíblico. Meditar sobre ele, entender o que ele está falando. Deus, fala comigo o que o Senhor tem para mim. Nós não vamos morrer, querido. Quando é, querido, que nós vamos começar a crer com entusiasmo? Aquele entusiasmo que às vezes nós tínhamos quando éramos mais jovens. Não eu, vocês. Eu não sou assim tão velho. Quando é que nós vamos voltar a crer com energia? Quando uma palavra é despendida desse altar, dizendo assim: essa semana vai ser uma semana de bênção na tua vida, e você caminhar durante a semana procurando. Isso vai acontecer, isso vai acontecer. Eu creio avidamente que isso vai acontecer. Quando é, querido, que nós vamos começar a acabar com as inimizades no nosso coração? Quando é? No nosso coração. Às vezes você pode falar assim: ah, pastor, mas não sou eu que tenho inimizade com a pessoa, é a pessoa que tem inimizade comigo. Seja bem-vindo a um lugar tremendo, ao lugar de acesso da sua herança. Falei que era o último versículo, mas não era, esse é o último. Mateus 5:43. Olha só, Jesus falando assim: ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ele estava falando sobre a lei aqui. E Jesus diz assim, verso 44: eu, porém, vos digo. Será que Jesus causava uma crise naquele povo, naquele tempo? Queridos, todos os anciãos mais velhos falavam que era assim. Agora você chega aqui com 30 anos e está querendo falar que eu, porém, vos digo? Imagina se Jesus não tinha um conflito no tempo dele. Ele diz assim, em cima do que eles diziam: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então eu amo o inimigo. Ah, o inimigo me odeia. O meu inimigo, ele não quer o meu bem. Mas isso é o que o teu inimigo tem para te dar. O que você tem para dar para o teu inimigo. E orem por aqueles que vos perseguem. Ô Jesus, por que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer isso, Jesus? Verso 45: para que vos torneis
filhos do vosso Pai que está no céu. Ué, eu me torno filho quando eu creio em Jesus ou quando eu oro pelos meus inimigos? Os dois. Você crê em Jesus, filho menino, teknon, aquele que não pode usufruir da herança. E aquele que ora pelos seus inimigos se torna filho ruios. Só o ruios pode pôr a mão na herança. Queridos, quando algumas pessoas começarem a te perseguir, você tem uma ótima oportunidade de pegar a chave da sua herança e começar a orar pelos seus inimigos. Deus, obrigado, porque o Senhor já está vendo. Porque a Bíblia diz assim: no tempo que eu herdei a menina, e nada se difere do escravo, antes que ele seja senhor de tudo, pois ele está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado por quem? Pelo Pai. Quando é que o Pai te entrega a chave da herança? Quando você ora pelos seus inimigos e por aqueles que nos perseguem. Obrigado, Deus, por essa situação na minha vida. Obrigado por essas pessoas do meu trabalho que me perseguem. Obrigado por essas pessoas que falam mal de mim. Obrigado por essas pessoas da minha família que não acreditam no evangelho que eu estou vivendo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Deus, abençoa essa pessoa. Abençoa esse rapaz. Abençoa essa mulher. Abençoa essa família. Senhor, eu oro para que tudo vá bem na vida deles. Deus, eu abençoo. Amém? Jericó, querido, um lugar de acesso à herança. Vamos colocar em pé? Eu oro, querido, para que essa mensagem ela se faça verdade na tua vida. Nós saímos de Gilgal, o lugar de aprisionamento, o lugar que nos faz girar, o lugar de cansaço, de estafa. Nós resolvemos: eu vou ter um líder, eu vou seguir a Elias. Quem é o seu Elias? Quem é a pessoa que você decidiu seguir? Essa pessoa te tira de Gilgal e ela te leva a Betel. E Betel, querido, ela não é um espaço, ela não é um local, mas ela é uma dimensão espiritual, aonde eu paro de olhar para as situações da vida e começo a perceber quem eu sou em Deus, quem eu sou para Deus. E agora, depois dessa experiência, eu vou para Jericó, o lugar onde eu acesso a minha herança, onde eu luto pela minha herança, eu luto contra a incredulidade, eu luto contra a ignorância, eu luto contra a inimizade dentro do meu coração, sabendo que Jesus já separou, já derrubou o muro de separação, aliás. Amém?